Fala pessoal, me chamo Felipe. Bom, você já organizou suas coisas em caixas etiquetadas? Uma para livros, outra para roupas? Em programação, fazemos algo muito parecido. E essas caixas são o que chamamos de variáveis. Fique comigo que hoje você vai entender de vez o que são variáveis em Python e conhecer os 4 tipos fundamentais que formam a base de qualquer programa. Bom, o que é uma variável? Pense uma variável como um container com um nome, onde guardamos informações do nosso código. Cada variável tem um nome único, que usamos para acessar o valor que ela guarda. Para atribuir um valor a uma variável, usamos o sinal de igual. Simples assim. Vamos para o VS Code que aqui eu vou explicar para vocês melhor. Vou fazer um comentário para explicar melhor para vocês. Primeiro, vocês vão declarar o nome da variável e depois vão declarar o valor da variável. Como, por exemplo, planeta. O nome da nossa variável se chamará planeta e ela vai receber o valor de terra. Vou criar uma outra variável chamada número de luas. E ela receberá o valor de 1, pois a Terra só possui uma lua. Como vocês podem ver, aqui eu criei duas variáveis. O primeiro tipo, e talvez o mais comum, é uma string. Uma string é basicamente qualquer texto. Para criar uma, colocamos o texto entre aspas, que podem ser simples ou duplas. Elas servem para guardar nomes, frases, mensagens, o que você imaginar. No Python, nós podemos declarar uma string tanto assim como assim, com uma aspa somente. Vamos para mais um exemplo no código. Vamos para cidade. A variável cidade se chamará Rio de Janeiro, em aspas duplas, ou seja, aqui temos uma string criada em aspas duplas. E agora temos saudação, que seria, vou declarar em aspas simples para vocês verem que não tem nenhum problema vocês fazerem dessas duas formas. Bem-vindo ao nosso canal. Agora vamos printar no terminal com um print e o nome da nossa variável. Por exemplo, cidade. E agora print a saudação. Salvando o arquivo e executando. Rio de Janeiro, bem-vindo ao nosso canal. Agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês, que são as f-strings. Elas nos permitem combinar textos e variáveis de um jeito muito fácil e legível. Olha só, mais um exemplo. Vou criar uma variável, nome, que receberá o valor de Felipe, e uma variável pontuação, que receberá o valor de 2000. Agora vamos printar com uma f-string, que seria basicamente o format, em que ela irá formatar a nossa saída, para criar uma saída personalizada, claro, com uma mensagem parabéns, e entre chaves nós iremos colocar a variável que queremos. Por exemplo, eu quero nome. Você atingiu, entre chaves novamente, pontuação, pontos. Perfeito. Ao executar esse código, irá printar parabéns, o nome, que está recebendo o nome Felipe, você atingiu pontuação, pontuação que está recebendo um valor inteiro, 2000 pontos. Vamos ver? Parabéns, Felipe, você atingiu 2000 pontos. Bom, nesse exemplo aqui, vocês perceberam que eu utilizei esse valor 2000 para a variável pontuação. E esse valor 2000, como ele não está em aspas e é um número, nós chamamos de inteiro. Agora vamos falar de números. Um integer, ou simplesmente int, é um número inteiro sem casas decimais. Positivo ou negativo. Usamos para contar coisas. Idade, número de seguidores, passos em um jogo, etc. O importante aqui é, não use aspas. Se você colocar um número entre aspas, ele virará uma string e você não consegue fazer cálculos com ele. Como, por exemplo, eu posso fazer isso aqui também. Porém, não vou poder calcular, porque ele será considerado uma string, assim como Felipe. Vamos para mais um exemplo rápido aqui. Criei algumas variáveis, como por exemplo,
ano atual, que receberá o valor de 2025, gols no campeonato, 12, temperatura negativa, menos 4. Podemos fazer conta com eles, como por exemplo, ano de nascimento, 1998. Como podemos calcular a idade da pessoa, ou enfim, que estamos utilizando aqui no programa? Criamos uma variável chamada idade, que receberá o valor de ano atual, que é 2025, menos o ano do nascimento, que é 1998. Ao executar o código, vamos limpar o terminal. Ao executar o código, vocês podem ver que, se você nasceu em 1998, você tem ou fará 27 anos. Perfeito. Eu posso chegar aqui e alterar o valor, como por exemplo, minha idade, 2004. Se você nasceu em 2004, você tem ou fará 21 anos. Entenderam? Perfeito, mas agora, e quando o número não é inteiro? Por exemplo, temperatura negativa, menos 4,5 graus. É um exemplo. Para isso, temos o float, que são os números de ponto flutuante, ou seja, com casas decimais. São perfeitos para preços, medidas, peso ou altura. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nesse próximo exemplo, nós temos o preço do açaí, que como vocês podem ver, está em um valor quebrado, ou seja, não é um valor inteiro, é um float. O preço do açaí é 15,50, o valor de π é um float, né? Distância corrida, 5,7 em quilômetros, né? Agora vocês vão ver os valores floats, como eles funcionam em cálculo. O valor da compra é de R$ 49,90 e o desconto é de 10%. Como vamos fazer o cálculo? Nós vamos fazer o valor da compra, que é de R$ 49,90, vezes o asterisco utilizado para a multiplicação, 1 menos desconto. O que seria isso? 1, que seria, entre aspas, o 100%, menos o desconto. Ou seja, resultado disso aqui é igual a 0,90. É o valor completo da compra com o desconto aplicado. Ou seja, o resultado final, executando esse seguinte código, é de R$ 44,91. Bom, mas como é que ele ficou assim, somente com duas casas decimais? Porque eu estou usando isso aqui no final. Bom, os dois pontos servem para iniciar a especificação do formato. O ponto 2 define a precisão, ou seja, o número de dígitos após o ponto decimal. Eu poderia simplesmente aqui chegar e colocar 4, que olha como é que sairia o resultado. 44,9100. E o F, que indica que o número deve ser formatado como um número de ponto flutuante, decimal. Espero que tenha dado para compreender. Agora, por último, mas não menos importante, temos o Boolean. Esse tipo só pode ter dois valores. True, que é verdadeiro, ou false, que é igual a false. Pense nele como uma resposta para uma pergunta de sim ou não. O seu login está ativo? A luz está acesa? O produto está em estoque? E atenção, em Python a primeira letra de true e false é sempre maiúscula. Sempre. Vamos para mais um exemplo no código. Aqui, como vocês podem ver, todas essas variáveis recebem um valor true ou false. Já são definidos como booleanos. Como eu falei, sempre iniciando por letra maiúscula. O usuário está logado? True. Ou seja, sim, o usuário está logado. Pagamento aprovado? False. Pagamento não está aprovado. Tem estoque? True. Tem estoque. Sim. Booleans são a base para tomar decisões no código. Bom, if se o usuário está logado, ou seja, se essa variável for verdadeira, irá passar por esse condicional. Print acesso à área do cliente liberado. Se não, se essa variável for igual a false, por favor, faça o login para continuar. Vou executar o código para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Acesso à área do cliente liberado, porque o usuário está logado. Essa variável é igual a true. E se ela for igual a false? Por favor, faça o login para continuar. E aí está, os 4 pilares das variáveis em Python. String, para texto. Integer, para números inteiros. Float, para números com decimais. E Boolean, para verdadeiro ou falso. Use o conhecimento desse vídeo e pratique, entenda e aplique. Agora que você tem um conhecimento mais abrangente de como criar variáveis, para criar desafios ou códigos explorando essa criação de variável, até para você fixar o conteúdo. Bom, e é isso.
Muito obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos tutoriais. Valeu!